Volta, galera, de volta. Viu como foi rápido? Só deu tempo mesmo de tomar aquela água, né? Levantar um pouquinho para colaborar aí com a circulação, tá? E agora nós estamos de volta, né? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo referente à China, tá? Referente aí a este importante ator internacional, né? A China aí é a segunda maior economia do mundo, país mais populoso do globo. E um país aí que se destaca bastante no cenário econômico internacional, não é à toa que qualquer probleminha que ocorre lá na economia chinesa interfere em outras partes do mundo, ou melhor, interfere no mundo como um todo, tá? Já que, como acredito que vocês sabem, a China ela é o principal parceiro econômico, né, de vários países aí do globo, tá? E não são poucos não. Inúmeros países têm a China como principal parceiro econômico, né? Inclusive o Brasil. Durante um bom tempo, nosso principal parceiro foi os Estados Unidos, mas aí a China não está com muito tempo, chegou e ocupou esse posto, tá? Vamos partir para o nosso slide? Vamos dar continuidade? Olha só, galerinha, no nosso slide inicial, o que nós podemos aqui observar? Sempre trazendo aqui as informações, breves informações acerca da nossa aula, onde vocês podem verificar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, nos ajudando aí a compreender a relação sociedade-natureza, homem e meio ambiente. Conteúdo de hoje, a China e a Índia, dando enfoque hoje especificamente à China, tá? A data de hoje, este dia 7 de outubro de 2022, a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, melhor dizendo, né? O nosso primeiro encontro no mês de outubro, tá? No slide seguinte, olha onde nós paramos no tópico referente o quê? Referente às mudanças econômicas e espaciais ocorrentes aí a partir da década de 80, no território chinês. Então, em 1980, em 1980 foram criadas as zonas econômicas especiais, né? As zonas econômicas especiais. Então, essas zonas econômicas espaciais, ou melhor, estas zonas econômicas especiais, tá? Especiais, elas seguiam aí, né, as empresas instaladas lá, seguiam aí a economia de mercado no molde capitalista, né? Inclusive, a economia de mercado é uma característica do capitalismo, né? A economia de mercado, ela se opõe à economia planificada. Então vejam que a China socialista, né, em 1980, ela faz aí uma série de reformas, tá? E aí você vê que em 1980 foram criadas as zonas econômicas especiais. Eram áreas, né, com que as empresas, né, ou seja, que tinham comportamento, né, seguindo o quê? Seguindo a economia de mercado nos moldes capitalistas. Desde 1988, com a implementação, o desenvolvimento aí do programa das 4 modernizações, tá? Programa este, né, que priorizava, né, a produtividade em detrimento aí da igualdade social. Então, olha só, as taxas de crescimento econômico da China figuraram entre as maiores do mundo. Exatamente a partir do quê? A partir dessas, como resultado, né, dessas 4 modernizações implementadas aí por Deng Xiaoping, né? Deng Xiaoping que chegou ao poder a partir de 1978, tá? Mao Tse Tung morreu em 1976, aí Deng Xiaoping chegou ao poder a partir de 1978, e aí ele promoveu uma série de mudanças, né? Mudanças estas que começaram a aproximar a China do capitalismo. Não é que ela tenha se tornado capitalista, né? Mas algumas medidas, né, do capitalismo foram passar a ser implementadas lá, como nós vimos anteriormente, né? Até mesmo a admissão do lucro. Claro, não a admissão do lucro na quantidade, no
na expansão no tamanho que nós observamos no capitalismo, mas mesmo sendo algo pequeno, mas era algo impensável, né? Anos atrás, a admissão do lucro lá na China. Então foi uma medida adotada aí por Deng Xiaoping, né? Nessas reformas que ocorreram na década de 80, tá? E uma medida, uma característica do capitalismo, tá? Essa questão aí do lucro. Olha só, como vocês estão observando aí, desde 1978, com o programa das 4 modernizações, né? Priorizando aí a produtividade em detrimento da igualdade social, as taxas de crescimento econômico da China figuram entre as maiores do mundo, né? Inclusive, durante muito tempo, né, a China economicamente crescia aí a passos bem largos, né, se destacando no cenário mundial. Então, esse crescimento econômico chinês, ele contou, tá? Esse crescimento econômico contou com investimentos dos Estados Unidos, né, de países europeus, né, do Japão, de Taiwan, além de empresários chineses que vivem no exterior. Né? Empresários chineses que viviam no exterior passaram a investir na China. Ok? Alguma pergunta? Estão observando aqui que essas características destacadas, né, neste slide, né, mostra características, aspectos do capitalismo. Ou seja, investimentos aí por parte de países, né, de outros países, né, no caso aí como os Estados Unidos, europeus. E aí detalhe, esse investimento por parte desses países não era algo fraternal, vamos ajudar a China a desenvolver, não. Era um investimento mais objetivando lucro, né? Ou seja, lucrar a partir do território chinês. Lucro lembra o quê? O capitalismo, né? Então, lucrar a partir da exploração do território chinês. E aí, a partir dessas medidas adotadas pela China na década de 80, né, houve aí a entrada, né, de investimentos por parte de outros países no território chinês, como o exemplo, os Estados Unidos, países europeus, o próprio Japão, Taiwan, além de empresários chineses que viviam em outras partes do mundo. Alguma pergunta, gente, com relação ao nosso conteúdo? Alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, no nosso slide seguinte, galerinha, nós temos aqui China, abertura econômica, né? China, abertura econômica. E aí você vai ver abaixo, né? Algumas características aí do território chinês, né? E aí, se você observar a legenda que está aqui ao lado, né? Ela vai nos ajudar a entender melhor. Onde você observa aí essa cor um pouco mais próxima à laranja, né? Não é laranja, mas tem uma certa proximidade, né? Mostra o quê? O litoral de economia dinâmica. Então, onde você vê essa área aqui, olha só, está observando aqui essa área, olha, representada por essa cor, e isso destaca o quê? Isso destaca um litoral de economia dinâmica, né? Economia próxima ao quê? Próxima ao capitalismo, né? Com característica do capitalismo. Onde você vê o verdinho aqui, interior agrícola. Olha o interior agrícola aqui no... Ó, onde você vê esse verde aqui, ó. Tá observando o verde aqui? Então, essa parte verde destaca o quê? O interior. E o interior, né? Com características aí agrícola. E essa parte amarela mesmo destaca o quê? Destaca a periferia, que é essa parte aqui mais a oeste, né? Ou seja, essa parte aqui a oeste do território chinês. Né? Oeste e essa parte aqui um pouco do extremo norte, né, e do extremo nordeste da China. Então são áreas, né, é a chamada periferia.
Isso já mostra que não são tão desenvolvidas quando você compara, né? Ou melhor, não são desenvolvidas quando você compara com o litoral, com a área, né? Que chamada de litoral de economia dinâmica, tá? Professor, e esses círculos, né? No caso vermelho e amarelo. Então, onde você vê aqui o vermelho, mostra o quê? Um polo de inovação. Onde você vê aqui o amarelo, né? Destaca o quê? Centro de grande desenvolvimento. Polo de inovação, centro de grande desenvolvimento. Tá? E aí, onde nós temos aqui os polos de inovação? Olha só, é nessa parte aqui chamada, né, de litoral de economia dinâmica. Aí é onde você observa. É onde você observa, né, esse polo de inovação, além dos centros de grande desenvolvimento, né, destacado aí por esse círculo amarelo. Olha aí. Onde você vê esse círculo amarelo, destaca esse chamado centro de grande desenvolvimento. E aqui mais abaixo, nós observamos aí abertura ao estrangeiro. Onde você vê aqui este lilás, né, esse delta lilás, né, significa dizer que são portos abertos a investimentos, né? Onde você vê o quadradinho aqui escuro, né, significa dizer que são zonas econômicas especiais, as chamadas ZEEs. Onde é que nós temos as ZEEs? Vamos deixar, é um ponto muito importante a ser observado. Olha aí, gente. As ZEEs, ó, elas ficam exatamente aqui no litoral. Olha, aqui é uma ZEE, aqui é outra, aqui é outra. Olha a outra aqui. Tá? Olha a outra aqui mais abaixo. Então, esse quadrado aí, com um pontinho azul no meio, destaca a zona econômica especial. Tá? Destaca as chamadas zonas econômicas especiais, né? São áreas aí que seguem, né, atuam nos moldes da economia de mercado. Professor, e as setas? As setas, olha só, você vê no mapa aí várias setas, né? Uma apontando para o lado, outra para o outro. Elas mostram o que? A migração. Onde você vê aqui a lilás, mostra que ali está ocorrendo uma migração para as regiões mais dinâmicas. Olha aí a população saindo aqui desta área, chamada interior agrícola, partindo para o litoral de economia dinâmica. Tá? Está observando? É um ponto muito interessante que é ser observado com relação ao mapa. Lembrando que muitas questões, né? Coloca um mapa para você explorar, interpretar, e é a partir dele, se você analisar direitinho, mesmo que você não tenha estudado com tanta profundidade aquele conteúdo, mas analisando o mapa você consegue responder a questão. E aí, você vê aí, com relação a essa seta lilás, né? Que ela destaca exatamente que as pessoas estão migrando desta área, estão migrando da área chamada de interior agrícola, para onde? Para a parte de economia dinâmica, ou seja, o litoral de economia dinâmica. É o normal, né? E isso aí não é de estranhar, né? Ou seja, são pessoas saindo de uma área que não é tão desenvolvida para uma área mais desenvolvida, uma área onde as oportunidades, né, são maiores, uma área onde eu posso ter melhores condições de vida, trabalho, ter um rendimento maior, tá? Uma área que apresenta também infraestrutura melhor, ok? Então é este movimento aí que você vê simbolizado por esta seta, por esta flechinha lilás, né? Ou seja, pessoas partindo da área chamada de interior agrícola para a área conhecida como litoral de economia dinâmica.
Professor, e a setinha verde? A setinha verde mostra, né, o deslocamento para regiões menos povoadas, né? Que não, o movimento não é tão intenso, só apenas essas duas setas, né, marcando aí o movimento, né, para regiões menos povoadas, né? Exatamente esta parte amarela, né, que é a área menos povoada. E esta seta laranja mostra o quê? Destaca a movimentação de pessoas para o exterior, né? Ou seja, estas setas aqui mostrando o movimento de pessoas partindo para o exterior. Tranquilo? Vamos avançar? Com relação ao nosso mapa, está compreensível? Podemos seguir à frente? Vamos seguir à frente, né? Vamos agora partir para mais informações acerca, né, da China, e agora o destaque exatamente para reformas capitalistas, né, e controle comunista, né, reformas capitalistas, né, e controle comunista. E aí, gente, a China ela viveu nas últimas décadas, né, uma aparente contradição, né? Olha só, até dar um enfoque maior aqui. Como assim, professor? Uma aparente contradição? Sim, a China viveu nas últimas décadas uma aparente contradição, tá? O sistema político chinês continua centralizado no Partido Comunista. Então, lá na China, pode esquecer que lá não tem essa salada de essa variedade tão grande de partidos políticos como existe aqui no Brasil, não, viu? Mais de 30 nós temos aqui no nosso Brasil. Lá é só, ou seja, é opção para todos os gostos, né? Aqui no nosso país, né? É polipartidário, né? É o pluripartidarismo, né? Que nós temos aqui. Lá na China, não. Lá na China é só o Partido Comunista. Então, o sistema político continua o quê? Centralizado no Partido Comunista. Tá? Essa é a característica política da China. Mas aí, veja bem. Com relação à parte econômica, aí o que acontece? Aquilo que nós destacamos anteriormente. A China vem apresentando, né, características aí do capitalismo. Entrada de empresas estrangeiras que, claro, vão entrar lá, não é apenas para ajudar a China não, viu, gente? Capitalismo toma lá da cá, tá? Ou seja, a empresa ela vai entrar porque ela viu uma oportunidade de ganho, tá? Ela viu uma oportunidade de ganho, ela viu uma oportunidade de crescimento. Não é apenas ajudar a promover o crescimento chinês, né, aquela coisa romântica, fraternal, não. Ela entrou lá exatamente porque ela viu a oportunidade de crescimento, ou seja, é um tipo de atitude capitalista, oportunidade de crescimento de lucro. Olha só, as manifestações populares, vejam só. Então, o sistema político continua centralizado no Partido Comunista e as manifestações populares têm sido severamente reprimidas, tá? Então, pode esquecer essa questão de democracia, que lá na China, claro, democracia é algo muito bom, o melhor, né? Mas o destaque aqui para a China, né? Observe que as manifestações populares lá na China têm sido severamente reprimidas. E detalhe, não é. Ah, foi uma libertinagem total. Não, é manifestação por direitos simples, né? Coisa pequena, né? Bem simples, né? Mas as manifestações populares têm sido severamente reprimidas na China. Na China não tem outro ponto que nós podemos destacar: liberdade de imprensa. Não, esqueça isso lá na China. Liberdade de imprensa. Outro ponto: respeito aos direitos humanos. Pode esqueça também isso que lá na. Então, no sentido político, né, a China ela continua com essas características, né? Inclusive, né, esses pontos que nós destacamos aqui mancham a imagem da China no cenário internacional, tá? Olha só,
A prova disso, opa, está muito. Vamos trocar aqui pela canetinha. Pronto. A prova disso foi a dura repressão às manifestações estudantis ocorridas em várias cidades chinesas em 1989. Tá? Manifestações bem, ou melhor, repressão mesmo bem intensa, né, com relação a essas manifestações estudantis ocorridas aí em várias cidades chinesas em 1989, resultou na morte de inúmeros estudantes. Olha só, em Beijing, toda vez que ouvir falar em Beijing, lembre de Pequim, viu? Para nós aqui, Pequim, né? Para eles lá, Beijing. Então, Beijing e Pequim, né, tem como sendo a mesma cidade. Que, diga-se de passagem, é a capital chinesa, viu? A capital da China, né, é Pequim, né? Ou seja, Beijing. Então, em Beijing, Pequim, a manifestação da Praça Tiananmen, que reuniu aí mais de 1 milhão de pessoas, olha só, gente, deixou um saldo de mais de 1.000 mortos e resultou em perseguições políticas posteriores, né? E resultou em perseguições políticas posteriormente. E aí, olha, que esses estudantes eles não queriam nada demais, né? Apenas uma pequena, uma leve abertura aí, um pouco mais de liberdade, não era nada de exagerado, mas aí o governo chinês não entendeu dessa forma e reprimiu com muita violência, tá? Com muita intensidade estas manifestações, e o resultado aí vocês estão observando, né? Um grande número de mortes, tá? Ou seja, um saldo superior, né? Um saldo aí que resultou em mais de 1.000 mortes. Além, claro, né? Das perseguições políticas posteriores e, consequentemente, né? De mortes que ocorreram posteriormente em decorrência dessas manifestações. Ok? Olha as imagens aqui desse período que nós acabamos de destacar. Então, as manifestações, né, da Praça da Paz Celestial resultaram aí no massacre de centenas de manifestantes, em sua maioria estudantes, né? Isso em 1989, né? Você vê aí manifestações de estudantes, né? Nesse período, as imagens aqui acima, e aqui uma imagem mostrando aí, né, a movimentação. Olha o tipo de instrumento usado pelo Estado, né, para reprimir, né, esses estudantes, né, para reprimir pessoas desarmadas, né. Olha o tipo de instrumento. Você vê mesmo equipamento de guerra, né, ou seja, uma força bastante desproporcional, né, por parte do Estado. No nosso slide seguinte, agora nós temos aqui a nossa primeira questão de hoje. Nós vamos exercitar. O exercício faz o mestre. Então, dificilmente você fica bom em algo sem exercitar, sem praticar. E aí a nossa primeira questão, gente, diz o seguinte. Primeira questão. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar o processo de abertura econômica, o estímulo à iniciativa privada, ao capital estrangeiro, à modernização do país, com a manutenção no plano político de uma ditadura de partido único. Então, olha só. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar o processo de abertura econômica, com a manutenção no plano político de uma ditadura de partido único. Lembra daquela história, daquela frasezinha lá que nós destacamos, socialismo de mercado. Então, olha só, trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar o processo de abertura econômica. Nesse processo de abertura econômica, nós temos estímulo à iniciativa privada,
a entrada de capital estrangeiro e a modernização do país. Então, trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar esse processo de abertura econômica com a manutenção no plano político de uma ditadura de partido único. Então, plano político, ditadura de partido único, repressão aos direitos, né, da população, falta de liberdade de imprensa, desrespeito aos direitos humanos. Já no plano econômico, aí vocês observam, estímulo à iniciativa privada, típica do capitalismo. Estímulo ao capital estrangeiro, entrada de dinheiro investimento vindo de outro país, tipo também do capitalismo. Modernização do país, tipo do capitalismo. Então você observa, né, esse misto, né? Então é por isso que você vê aqui essa palavrinha, né? Essa tentativa de conciliar, né, características de um com o outro. Características do socialismo com o capitalismo. Então, olha só. O texto refere-se ao sistema político adotado na Índia, letra A, na Coreia do Sul, letra B, na Rússia, letra C, na China, letra D, ou no Brasil, letra E. Então, o Brasil aqui nós já podemos descartar, né? Não. Ficaram aí as letras A, B, C e D. Gente, nós já estamos falando aqui há tanto tempo da China, né? Ou seja, passamos a primeira aula, né? E agora grande parte da segunda aula. É claro que vocês sabem, né? Você sabe que a característica acima, né, é uma característica referente à China, né? Ou seja, o texto acima refere-se ao sistema político-econômico, refere-se ao sistema político-econômico adotado na China. Tá? Tranquilo? Vamos avançar para o nosso slide seguinte. Olha só. No slide seguinte, né, o espaço econômico chinês, né? Agora vamos destacar melhor essas características do espaço econômico chinês, onde você observa aí a presença da atividade agrícola, né, e da pecuária, presença, no caso aí, da agropecuária. E aí, como características desse espaço econômico, ou seja, o território chinês, no território chinês existem condições naturais bastante favoráveis, como nas planícies fluviais situadas no leste. Planícies fluviais, lembrar de planícies dos rios, né? Situadas no leste. Então, o território chinês, né, ele tem condições naturais que favorecem. Favorece o quê, professor? O desenvolvimento da atividade agrícola e da pecuária, né? Então, olha só, os chineses, né, conseguem produzir safras anuais de mais de 500 milhões de toneladas, né? E isso vem ampliando, né? É um celeiro, né, agrícola, vamos dizer assim. Então, os chineses conseguem produzir grandes safras anuais aí, né, de mais de 500 milhões de toneladas aí de alimentos e produtos agrícolas, né? Atualmente, a propriedade rural continua a pertencer ao Estado, mas passou a ser gerenciada pelos próprios agricultores, né? Mediante o quê? Mediante um contrato de uso da terra por 30 anos, né? Que pode ser renovado. Ok? Então, observe aí que atualmente a propriedade rural continua a pertencer ao Estado, tá? Mas passou a ser gerenciada aí pelos próprios agricultores, né? Os próprios agricultores passaram a administrar mediante aí um contrato de uso da terra, né, que chega em torno de 30 anos, porém podendo ser renovado. E aí, gente,
Outro destaque da China é que a China ela é simplesmente o maior produtor mundial de cereais, tá? Porém, apesar da grande produção agrícola, o país o quê? O país ainda importa alguns produtos. Ora, muita gente na China, galerinha. 1,413 bilhão de pessoas é gente pra caramba, tá? Não é de se estranhar, admirar. Ainda produz tanto alimento e ainda precisa importar. Mas também uma quantidade de pessoas dessa, né? Se você, por exemplo, comparar com o Brasil, né, 1,413 bilhão de pessoas. Nosso Brasil está na casa de 213, 214 milhões. Dá o quê? Dá em torno de 7 vezes a população do Brasil. E olha que o Brasil, em termos populacionais, não é pequeno. Né? Em termos populacionais, o Brasil só fica atrás, né, da China, da Índia, dos Estados Unidos. China, Índia, Estados Unidos, né? Da Indonésia. Indonésia recentemente, que foi muito noticiada aí na mídia devido àquela tragédia lá naquele jogo de futebol, né, gente? Quantidade enorme de torcedores que morreram lá naquela partida. Então, o Brasil, em termos de população, fica atrás, em quantitativo, né? Atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia. O Paquistão nos passou recentemente, né? E aí vem o Brasil, né? E o Brasil com uma grande tendência de perder a posição para a Nigéria, né? Em termos populacionais, tá? Então, olha só, galerinha. A China, embora ela seja o maior produtor mundial de cereais, apesar da grande produção agrícola, o país ainda precisa importar, né? Ou seja, alguns produtos, né? Em razão do quê? Em razão do alto consumo de sua população, né? Como exemplo de importação de produtos, né, para alimentar sua população que a China precisa importar, nós temos como exemplo o próprio caso, né, da soja brasileira, né? Ou seja, um desses produtos que a China precisa importar é exatamente a soja aqui do Brasil. Aqui na imagem você vê um tipo aí de sistema, né, agrícola, né, desenvolvido lá na China, né? Você vê aqui esses terraços, esses degraus, né? Caracterizando aí a agricultura de jardinagem. E aí aqui você vê que é o cultivo de arroz em terraço na China. Tá? Esses degraus aqui eles são feitos exatamente para conter a erosão, para diminuir a queda d'água, viu, galera? A velocidade da água, viu? Então, como vocês podem observar aí que é uma área de montanha, se não tivesse esses degraus, o que acontecia? A chuva, ao incidir, ela, ela iria escorrer numa velocidade muito grande. Esses degraus aí são feitos, né, exatamente para reduzir essa velocidade de escoamento da água. Tá? Então, aí é uma técnica agrícola. No slide seguinte, olha aí, máquinas agrícolas, né, trabalhando aí no território chinês, né, nessa produção agrícola aí em destaque, né, na China. Olha só, a extensão territorial do país, né, a diversidade de solos e climas, a tradição da atividade agrícola, né, contribuíram para a formação de uma grande variedade de culturas. Então, a China ela tem essa vantagem, né, já que a grande extensão territorial do país, a diversidade de solos e climas, né, a tradição da atividade agrícola, né, destaque aí para o arroz. Isso contribuiu para a formação de uma grande variedade de culturas, né? E aí, nessa grande variedade de culturas, né, destacam-se o caso aí do arroz, cultivado principalmente no sul,
E o trigo, cultivo que se concentra na parte norte da China. Então observe aí que a China é forte na produção de cereais, com destaque aí, né, para o arroz, cultivado principalmente no sul, e o trigo cultivado, né, na parte norte do país, já que a parte norte do país o clima é mais favorável ao cultivo do trigo. Tá? Aí você vê esta imagem à direita, né, no canto superior direito do vídeo de vocês, que destaca a produção mundial de cereais, né? Isso aqui no ano 2004, onde você vê a China, né? Olha a China aqui com destaque, ocupando aqui a maior fatia, tá? E aí você vê que o dado é referente ao quê? A milhões, destacando milhões de toneladas. Você vê aqui a China, né, com 413 milhões de toneladas, né? Representando aí um percentual de 18% dessa produção mundial de cereais. Aí vem os Estados Unidos com 389 milhões de toneladas, representando aqui um percentual de 17%. E aí você vê os demais países, né? A Índia com 10%, a Rússia com 4%, a França com 3%, a Indonésia com 3%, o Brasil com 3%, né? O Canadá com 2%, e aí os outros países somados, né? E olha que tem muitos outros países, além desses aí que estão listados, né? Os outros países somados dão um total de 40%. Né? O Brasil cada vez tem sua produção amplificada, viu, gente? Aumentada, né? Cada vez a produção agrícola brasileira, né, aumenta, né? O Brasil é considerado aí um celeiro agrícola, tá? Inclusive o Brasil, eu digo isso porque você pode ver essa fatia pequena aí que o Brasil está ocupando, mas você tem que ver o ano, né, o ano da informação, tá? Aí eu chamo a atenção, né, que o Brasil, né, ele lidera aí, ele ocupa a primeira posição em vários cultivos, viu? Quando não é o primeiro, é o segundo, né, em termos de maior produtor, ou primeiro, ou segundo, ou terceiro maior produtor. Além da própria importação de carne, né? Carne bovina, aves. O Brasil também é um grande exportador. Tá? Tranquilo? Podemos avançar? Podemos dar continuidade? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao nosso conteúdo? Com relação aqui à China, né? Então vamos seguir em frente, né? Vamos avançar para o nosso slide seguinte. Segue o jogo. Né? E aí, como nós estávamos destacando exatamente a questão da grande produção de produtos agrícolas lá na China, especificamente, né, os cereais, né? Agora vocês vão observar aqui, né, um mapa destacando o quê? Destacando a agropecuária no espaço territorial chinês, né? Você vê aí a agropecuária, né, a produção agropecuária no espaço territorial chinês, e aí, analisando aqui a nossa legenda, nós podemos observar o seguinte, que onde você vê no mapa essa cor aqui laranja, né? Se aproxima de laranja, né? Vamos dizer assim, ela representa o quê? Representa uma agricultura intensiva, né? Uma agricultura intensiva marcada por quais cultivos? O arroz, a soja, o trigo e o milho. Onde você vê essa parte aqui, né, um pouco mais clara, essa cor aí um pouco mais clara, mostra que ali se desenvolve uma policultura. Policultura, vocês sabem, devem lembrar, né? Poli, vários. Né? Ou seja, ali se desenvolve várias culturas, com destaque para o arroz, trigo, algodão e o chá. Né? Para eles lá é muito importante, muito consumido. Onde você vê o amarelo, ali está uma associação de silvicultura com criação e culturas, né, e outras culturas, né, como arroz e chá. Né? O amarelo aqui um pouquinho mais escuro, né, destaca aí arroz e culturas tropicais, né? O verdinho aqui mais claro destaca que ali existe o quê? Ali existe uma criação extensiva de ovinos. Olha aí, ó.
criação extensiva de ovinos, né, de ovelhas, carneiros. Olha aí, tá vendo aqui a parte verdinho aqui mais claro? Estão observando aí no mapa? O verdinho aqui escuro, prática da silvicultura. Olha aí o verde aqui escuro aqui no mapa chinês, olha só. Essa parte aqui bem mais clara, né? Significa que ali é um espaço árido, pouco produtivo. E aí, gente, olha o quanto do território chinês, né? Caracteriza-se aí como sendo um espaço árido, pouco produtivo. Ó, toda essa mancha aqui quase branca, né? Isso destaca o quê? Isso destaca que ali é um espaço árido e por ser árido, ele é pouco produtivo. Assim como esse rosa mostra o quê? Mostra que são áreas desérticas. Olha só, tá vendo aqui? Olha? Estão observando no mapa? Inclusive, nós temos aqui até o próprio deserto do Taklamakan, o deserto de Gobi, que fica na China, né? O deserto aí do Taklamakan e o deserto de Gobi, no território chinês. E aí, como vocês sabem, áreas de deserto, né, são áreas, né, praticamente improdutivas, né, devido às suas características naturais. Tá? Praticamente por quê? Porque existe tecnologia, a tecnologia, é só lembrar o caso de Israel, né? E boa parte do território é representada aí por um deserto e eles conseguem produzir, mas fazendo uso de uma tecnologia intensa. Né? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Lembrando, qualquer dúvida coloca aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvida, tá? E o nosso querido aluno que eventualmente tenha faltado, né, a nossa aula, lembre-se que existe o nosso AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? Lá no nosso AVA vocês podem o quê? Vocês podem assistir às aulas, né? As aulas que eventualmente você tenha perdido, aí seja por um problema de saúde, seja por um problema técnico. Além, né, de ter a oportunidade também de assistir a aula, né, seja por uma questão de entendimento, né? Nossa, eu assisti aquela aula, né, mas não foi o suficiente para me entender, né? Pois vá até o nosso AVA e assista novamente. E aí você tem uma oportunidade a mais para entender, né? Ou seja, pode ser que assistindo 2, 3 vezes você, agora eu entendi. Agora sim, agora eu entendi, eu tive a oportunidade de pausar, né? Estava assistindo ali no AVA, pausei o vídeo, eh, voltei o vídeo, revi novamente aquela explicação e agora eu entendi. Então o AVA ele tem essa vantagem, além do próprio fato de você poder baixar o material, o slide, tá? E assistir na hora que você quiser. Né? Ou seja, manhã, tarde, noite, o horário que você quiser. Tranquilo? Compreenderam aí a mensagem? E lá estão todas as aulas de todas as disciplinas, viu? Não só da nossa querida geografia, como das demais disciplinas que vocês assistem no decorrer da semana. Tranquilo? Então, olha só, vamos avançar para o nosso slide seguinte. Agora, o tópico é a atividade extrativista, né? Atividade extrativista. Então, olha só, no setor extrativista mineral, e aí vocês sabem que a atividade extrativista, ela divide-se em extrativismo mineral, extrativismo vegetal, tá? E aí no extrativismo mineral, o produto mais importante é o carvão, o poluente carvão mineral, tá? O carvão mineral que é a principal fonte de energia daquele país, ou seja, da China. E aí o carvão mineral, ele tem essa característica, por ser um combustível fóssil, ele tem essa característica de lançar para a atmosfera, né? Uma grande quantidade de dióxido de carbono, de gás carbônico, tá? Dando sua parcela aí de contribuição para a intensificação do efeito estufa, né? O aumento do aquecimento global. Ok? E aí, veja bem, com relação ao carvão mineral, é a principal fonte de energia lá
da China. Então, a China ela responde por cerca de 25% da produção mundial do minério, né, desse minério. No caso, o carvão mineral. Então, suas áreas carboníferas, né, são áreas ricas, né, em carvão mineral, né? Suas áreas carboníferas mais importantes estão situadas na Mongólia Interior e na Manchúria, né? Mongólia Interior e na Manchúria. Os principais campos de petróleo estão no Mar da China Meridional. Aí é outra riqueza que a China apresenta, né? Além do carvão mineral. Os principais campos de petróleo estão no Mar da China Meridional. China Meridional, China do Sul, né? Meridional é relativo a sul. Então, os principais campos de petróleo estão no Mar da China Meridional e no Xinjiang, né? Xinjiang, né? O Xinjiang, tá? Lembram das regiões geográficas que nós destacamos da China? Das regiões geográficas que nós destacamos lá da China, né? Então tá aí a região de Xinjiang, né? A região geográfica de Xinjiang. E ainda tem a parte oeste da China. Então veja só, os principais campos de petróleo estão no Mar da China Meridional e no Xinjiang, oeste da China, tá? Xinjiang, oeste da China. Então olha só, até o início da década de 1990, o país mantinha autossuficiência nesse setor. E na primeira década do século XXI, era o quê? O quarto maior importador mundial, atrás apenas da União Europeia, né, dos Estados Unidos e do Japão. Então veja que, com relação aí ao petróleo, até o início da década de 1990, o país mantinha autossuficiência, tá, nesse setor. E no fim da primeira década do século XXI, ou seja, qual foi a primeira década? 2001, 2010, esse país, no caso a China, era o quarto maior importador. Afinal de contas, isso deve também à grande população chinesa, né? É, é, é muita gente. Então, mesmo ela tendo uma grande quantidade de petróleo, o que acontece? Ela precisa importar, ou seja, comprar de outros países, né? Era o quarto maior importador mundial, atrás apenas da União Europeia, dos Estados Unidos e do Japão. Então a China tem essa grande população e uma economia pujante, né? Uma economia de destaque. Então veja bem. A China apresenta também, olha, outra característica natural importante da China. Tá? A China, gente, ela apresenta grande potencial hidrelétrico. Tá? Então não é só o Brasil que tem grande potencial hidrelétrico, não, viu? Só. O Brasil tem uma densa malha fluvial, né? Naturalmente, o nosso país foi beneficiado por isso. Nós temos uma malha fluvial, ou seja, uma grande quantidade de rios. E aí, e os nossos rios, né? Muitos deles são planálticos, são rios com quedas d'água, e aí facilita a implantação, né? A existência de hidrelétricas. Mas não é só o Brasil, não. A China também se destaca, né? Inclusive, a maior hidrelétrica do mundo, né, tomando o posto de uma que era brasileira, a maior hidrelétrica do mundo está localizada na China, tá? Que é exatamente a hidrelétrica de Três Gargantas, né, localizado no rio Yangtze-Kiang, e deixou Itaipu, né, colocou Itaipu em segundo. Tá? Então, a China apresenta grande potencial hidrelétrico, mas de 70% de sua energia elétrica provém, ou melhor, refazendo aqui, a China ela tem esse grande potencial hidrelétrico, geração de energia a partir de hidrelétricas, tá? Ou seja, um rio é barrado, constrói-se aquela represa lá com as turbinas,
E aí essas turbinas vão ser movimentadas com a força da água. Então a China ela tem esse grande potencial hidrelétrico. Porém, 70% de sua energia elétrica provém do quê? De usinas térmicas. E essas usinas térmicas são movidas a carvão, carvão mineral. Carvão mineral. A hidrelétrica de Três Gargantas, né, como nós já destacamos aqui, ela está localizada no rio Yangtze, o Rio Azul, maior rio da Ásia, né? E é a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Sendo que quando ela estiver com a capacidade total, né, funcionando totalmente, em sua capacidade plena, responderá por 10% da produção chinesa de eletricidade. Tá? Ou seja, vai ter um papel muito importante, né? Afinal, só uma hidrelétrica, né? Só um ponto ali, representar 10% da produção de um país é uma produção considerável. Tranquilo? Então, a hidrelétrica de Três Gargantas, no rio Yangtze, o Rio Azul, né? Ela é considerada a maior do mundo e quando estiver funcionando com sua capacidade total, responderá aí por cerca de 10% da produção chinesa de energia elétrica. Um percentual bem representativo, levando-se em conta que existem outras matrizes, né, outras fontes de energia. Tá? Atividade industrial, agora o nosso foco é a atividade industrial chinesa. Tá? Então, gente, com relação à atividade industrial chinesa, né, nós podemos destacar que, apesar de ainda ter aproximadamente 35% da população ocupada em atividades agrárias, é um percentual grande, viu? Analisando a população economicamente ativa da China, a PEA, você vê aí que em torno de 35% dessa população, ela ocupa-se, né? Ela exerce atividades agrárias, porém, mesmo assim, o motor da economia chinesa atual é movido principalmente pela atividade, né? Pela atividade industrial. Viu, gente? Apesar de tudo, apesar desse grande percentual de pessoas trabalhando na agricultura, mas o motor da economia chinesa atualmente é movido principalmente pela atividade industrial. Tá? E aí os produtos E aí, galera, os produtos industriais, né, predominam. Opa, vamos voltar aqui, ativar aqui a canetinha, fica mais fácil, né? Então, olha só. Os produtos industriais predominam o quê? Predominam na pauta de exportações. Significa dizer que os produtos industriais predominam nas vendas, né, naquilo que o país lança, né, para fora, ou seja, vende para outros países. Tá? Então, os produtos industriais predominam na pauta de exportações. Tá? E aí o destaque, as indústrias de bens de consumo, né? Aquele tipo de indústria cujos bens são destinados diretamente para nós consumidores. Né? E aí essa indústria de bens de consumo, ela pode ser indústria de bens de consumo duráveis, como indústria de bens de consumo não duráveis. Então, eu quero que você entenda, né, quando se fala indústria de bens de consumo, são aquelas, né, cujos bens, cujos produtos são destinados diretamente para nós, consumidores, né, porque existem indústrias, né, outros tipos de indústrias, cujos bens são destinados, né, até mesmo para outras indústrias. Né. Mas, no caso, aí, essa indústria de bens de consumo são aquelas, né, cujos bens são voltados especificamente para nós, consumidores finais. Que aí pode ser indústria de bens de consumo duráveis, né? Ou indústria de bens de consumo não duráveis. Indústria de bens de consumo duráveis, exemplo, automóveis, né? Eletrodomésticos. Indústria de consumo de bens não duráveis, os alimentos, né? Vocês sabem que os alimentos têm um tempo a ser consumido, né? Ele tem um período ali
vencimento, né? Então, a indústria de bens de consumo, as indústrias de bens de consumo conquistaram destaque no mercado internacional, né? Os produtos chineses aí conquistaram o destaque no mercado internacional, né? Até mesmo aqui no nosso país, né? Especificamente no nosso estado, nós sabemos que tem partes aqui, né? Aqui na nossa capital, ali pelo centro, né? Que tem uns produtos, né? Chineses, né? E aí eles se destacam também por terem um preço acessível, tá? Ou seja, tem um preço bem a, acessível, tá? A qualidade aí já não vamos falar muito, né? Não vamos entrar muito nessa parte, mas como vocês podem observar, nos últimos anos a China tem conquistado os setores aí industriais com maior desenvolvimento tecnológico, né? Então a China, né? Ela tem ocupado aí setores industriais e agora não é mais aquela parte ali de tecnologia mais simples, não, viu? São setores industriais de tecnologia de ponta, né? Como vocês podem observar aí, nos últimos anos a China tem conquistado os setores industriais com maior desenvolvimento tecnológico. É só lembrar da parte aí relacionada a celular, a smartphones, né? Tem uma empresa aí, né? Inclusive aqui mesmo no nosso país, né? Ela comercializa esses smartphones, tá? E ela tem muito destaque, né? São bem vendidos, né? No nosso slide seguinte, olha aí, né? Exemplo aqui de uma indústria, né? De uma área industrial da China, tá? Ou seja, operários em indústrias, né? De aço, né? Em Linfen, na China, mostrando aí esse aço aí, né? É claro que é um tipo de produto que vai ser utilizado aí por outras indústrias, né? E no caso aí já não é uma indústria de bem de consumo, né? Porque esse aço você não vai comprar ele da forma que está, né? Aí é um tipo de indústria, né, que visa abastecer outras indústrias, tá? Então, olha só, no nosso slide seguinte nós temos uma questãozinha, uma questão aí, um exercício, né? O exercício faz o mestre, né? Então, olha só, nós temos uma questãozinha que tem uma tabelinha aí com alguns dados, e aí logo abaixo diz o seguinte, né? Pode-se afirmar que no território chinês existem duas Chinas. Sobre as disparidades regionais entre duas realidades, podemos afirmar que, então observe, né? No território chinês existem duas Chinas. Então não é só no Brasil que há disparidades regionais, não. Vocês sabem que no nosso país nós temos bastante disparidades regionais, né? Só comparar a parte nordeste, norte do Brasil e comparar com o centro-sul, você vai ver que há essa disparidade, né? Principalmente quando você pega o Nordeste, parte Sul, Sudeste, você vai ver essas disparidades regionais aqui no nosso país. E aí veja bem, olha, pode-se afirmar que no território chinês existem duas Chinas. Sobre as disparidades regionais entre essas duas realidades, podemos afirmar que, letra a porção oriental é extremamente rica e a porção ocidental é extremamente pobre em virtude de fatores exclusivamente naturais. Ou esse exclusivamente aqui tornou a questão errada, né? A porção oriental realmente ela é mais rica, né? A oriental é o lado leste, a direita, né? Ela é realmente mais rica do que a ocidental. Mas não é apenas em virtude dos fatores naturais, ou seja, como ele está colocando aqui, exclusivamente fatores naturais, né? Então a letra A está errada. Letra B. A China ocidental é mais rica e industrializada que a oriental, em virtude da adoção de medidas nessa região que a tornaram independente do restante do país. Está errada, gente. Não é a China ocidental, é a China oriental, o lado leste. Os avanços na China oriental, o lado leste, né? O lado à direita, você olhando para o mapa, os avanços na China oriental devem-se à implantação nessa região das ZPE, Zonas de Proteção às Exportações, ao contrário da China ocidental. Vamos só arrumar aqui essa partezinha, né? Ao contrário da China ocidental, tá?
que vive por opção do governo chinês em uma economia basicamente agrária e estagnada. Então, esta letra C é a resposta correta aqui para a nossa questão, né? Última questão a ser analisada hoje, né? Esta última, a China Ocidental, é a grande responsável pelo crescimento chinês, porque nela foram adotados os valores culturais e econômicos do capitalismo ocidental. Então, não é a parte ocidental. A parte rica da China é a oriental, a parte leste. Então, por hoje, galerinha, nossa aula finalizou, né? Finalizamos aí na análise dessa questão. Por hoje, nossa aula finaliza. E aí, na próxima sexta, nós vamos dar continuidade à exploração desse conteúdo sobre a China, tá? É um conteúdo vasto. E na próxima sexta, nós vamos dar continuidade. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Até sexta, galera. Tchau, tchau.